Vamos falar sobre o assunto do dia, que ainda não falamos, um dos assuntos do dia, né? Que é justamente o assunto do PL da dosimetria, o que está acontecendo neste momento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Estamos transmitindo isso, não sei se nós temos imagens diretamente da CCJ, que é justamente um dia extremamente importante de apreciação lá na comissão sobre o PL da dosimetria, que chegou da Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para análise dos senadores, né? E aí eles disseram isso não vai passar desse jeito, que tinha como objetivo central ali justamente a anistia. É ao vivo, o senador Flávio Bolsonaro falando? Vambora, põe a on aí, vambora. Passa neste justiçamento e que em algum momento da história nós vamos conseguir revisitar esse tema e anular todas essas aberrações. Para concluir, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os parlamentares que estão votando nesta matéria e que pelo menos nós possamos dar esse pequeno passo, subir esse primeiro degrau em direção à busca de alguma normalidade no nosso país, pedindo um voto sim ao projeto relatado pelo senador Espírito Amin. Senador Márcio Bittar. Senador Márcio Bittar. Presidente, primeiro eu quero lhe parabenizar. O seu gesto de muita grandeza, ao mesmo tempo que reafirma a posição pessoal de Vossa Excelência, que é um direito, mas em seguida se dobrando a questão do colegiado, colocando as matérias para votação. Não acho essa atitude qualquer coisa, por isso queria fazer esse reconhecimento público, porque entendo que é um gesto de muita grandeza, que muitos na política deveriam ter essa atitude como exemplo, porque muitos falam de democracia, mas quando podem, não a praticam. Portanto, primeiro eu queria fazer este registro e esse reconhecimento. O senador Pacheco, ao falar, é como eu estivesse assistindo um filme, né, de um grande advogado, de um grande jurista. Eu só discordo dele em duas coisas. Primeiro, que nós confiamos na palavra do presidente da Câmara, de que pautaria a anistia. Mas, além de confiar na palavra dele, nós votamos lá o requerimento de urgência com mais de 300 assinaturas. Portanto, os nossos deputados federais passaram o tempo inteiro acreditando, primeiro, na palavra do presidente, segundo, que ele ia respeitar. E acabei de reconhecer o seu comportamento, que ele não respeitou, porque mais de 300 parlamentares assinaram o regime de urgência e ele não pautou a matéria. Então, só lembrar disso. E a discordância fundamental com a leitura, com a opinião do senador Rodrigo Pacheco, nosso ex-presidente, é que ele diz que tudo aquilo que ele falou é em cima de um atentado violento ao Estado de Direito Democrático, uma tentativa de golpe. E aí a discordância é porque, na minha avaliação, não houve tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Por isso, essa é a minha discordância. No mais, senhor presidente, e parabenizar o senador Alessandro, também porque teve o mesmo comportamento de se dobrar a votação da maioria dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Quero fazer esse reconhecimento também. Senhor presidente, é público e notório, na audiência passada, nós tivemos até uma discussão um pouco acalorada, eu já disse várias vezes... Estamos acompanhando aí as imagens ao vivo. Espanta. E os pareceres e o debate que está acontecendo ao vivo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quem está falando aí agora, neste momento, é o senador Bittar, do PL. Né? Ouvimos antes Flávio Bolsonaro, né, o pré-candidato aí à presidência da República, filho do ex-presidente, pedindo a anistia, pedindo o sim a este projeto. Bom, só para a gente trazer mais detalhes, está na nossa página também a reportagem da Amanda Freitas, falando que o PL da dosimetria só será aplicado a atos do 8 de janeiro. Isso foi o que disse o relator no parecer que está em debate neste momento lá na CCJ. Os senadores estão debatendo exatamente isso. O relator do projeto, que é o senador Espírito Amin, ele deu o parecer favorável à proposta apresentada na Câmara,
acatou uma emenda que determina que o projeto que reduz a pena será aplicado exclusivamente aos condenados do 8 de janeiro. Porque o que aconteceu? A gente até explicava aqui esses dias, eles foram colocando o que a gente chama de vários jabutis ali dentro, né? E o PL da dosimetria foi ampliando, até que teve senador que falou assim, o que é? Vocês vão dar presente de Natal esse PL, essa liberdade a vários criminosos. E aí, eles limitaram isso agora ao 8 de janeiro. A CCJ analisa hoje esse PL, é o que está acontecendo neste momento nas imagens que a gente está acompanhando. Essa daí já é uma imagem antiga do Esperidião Amin, mas aquela imagem que a gente estava transmitindo era justamente da CCJ. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, ele acatou o pedido de vista e a votação do projeto deve ser retomada às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Agora eles ainda estão fazendo os debates em relação a isso. Vamos aqui colocar para o debate também entre Josias e Sakamoto. Vamos lá, Josias. O fato de isso ficar limitado, restrito ao 8 de janeiro, é bom? Não é? Isso facilita a passagem e aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado? Primeiro é preciso ver se vai ficar só nisso mesmo, né, Fabiola? Agora, o mais incômodo nesta cena que nós estamos presenciando, e vamos ver qual vai ser o resultado dessa votação, é que a aprovação no Congresso de um projeto que reduz as penas de condenados num julgamento que acabou de ser concluído. Ainda ontem, o Supremo Tribunal Federal encerrava o julgamento do último grupo condenado nesse contexto da tentativa de golpe no Brasil, né? A aprovação de um projeto assim dá à democracia brasileira uma aparência meio suicida. O suicídio é algo íntimo, em princípio não é da conta de mais ninguém, mas no Brasil a questão passou a ser do interesse de todo mundo, porque o país convive com uma democracia suicida. O Supremo Tribunal Federal submeteu a julgamento pessoas que invadiram os prédios dos 3 poderes, aquele quebra-quebra, que impressionou o mundo, as imagens correram o mundo inteiro, né? Depois foi evoluindo a investigação, foram fisgados por delação, e não é nem o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graúdos, eles foram tragados para dentro do processo pelo seu ex-ajudante de ordens, o ex-ajudante de ordens do presidente, que delatou, 2 ex-comandantes de forças militares que resolveram não colaborar com o golpe e informaram a Polícia Federal o que se passou. Então ele se comprometeu, os próprios aliados o comprometeram, né? E aí, diante disso, aí vem o filho do presidente, que agora é candidato à sucessão presidencial, o Flávio Bolsonaro, diz que tudo isso foi uma farsa, que o país está diante de um justiçamento, que não houve nada disso, de tentativa de golpe. E os seus pares no Senado Federal, alheios a tudo o que diz o Flávio Bolsonaro, a essas atrocidades verbais, a esses absurdos, vão votar o projeto. Então, maior ou menor a abrangência, Fabiola, é muito triste você presenciar essa cena. Acabou de ser encerrado, de ser concluído o julgamento. Aí o Senado já está, depois da Câmara, uma proposta que foi aprovada de madrugada, está o Senado correndo contra o tempo, contra o relógio, tropeçando nos próprios pés, verificando na última hora, olha, se a gente aprovar do jeito que veio da Câmara, vamos beneficiar criminoso sexual, corrupto, todo tipo de perversão ia ser abrangida por essa redução de penas, mudando uma lei que o próprio Bolsonaro sancionou. Então, isso tudo é muito triste de observar, né? E há uma velha máxima, Fabiola, do Churchill, segundo a qual a democracia é o pior regime imaginável, com exceção de todos os outros. E essa máxima está ganhando uma versão nova no Brasil. Aqui até um simulacro de democracia seria preferível a isso que a gente está assistindo. Até outro dia o Brasil era exemplo de democracia para o mundo. Agora nós estamos comprometendo tudo que acabou de ser feito com redução de pena. Não permite nem que o processo, que o resultado do julgamento amadureça. Então é muito triste. Seja qual for o resultado, a cena
é triste. Evidentemente, se ficar restrita a redução das penas aos peixes miúdos ali, aquelas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, será menos pior. Mas um mal menor continua sendo um mal, Fabíola. O ideal seria, há penas exageradas, então os advogados recorram ao Supremo, promova-se uma discussão, reduzam-se as penas. Agora, tem que ser dentro do devido processo, né? E não assim, dessa maneira, na marra, aprovando uma lei que reduz ou que amolece uma legislação que havia endurecido para punir criminosos com uma permanência maior na cadeia, e está sendo amolecida essa lei para beneficiar quem conspirou contra a democracia. Então, o crime contra a democracia é menos grave do que os outros? Não me parece, Fabíola. Então, realmente, a gente está ganhando uma aparência de democracia suicida. Eu lembro, né, José, a gente quando estava conversando aqui com o jurista, professor de Direito, Pedro Serrano, e ele dizia que não é o papel, né, não é o papel do legislativo. O legislativo tem que propor novas leis, ele tem que melhorar as leis brasileiras. Não é papel do legislativo fazer algo penal, né? E de repente querer mudar o que está ali, naquele sentido, né? Já está estabelecido, atenuar penas não é o papel. Por isso, também o questionamento, caso isso passe, né, isso vai ser questionado lá na frente. É constitucional ou não é constitucional? O Serrano dizia, né, Fabíola, o alerta que fazia o Serrano é que quando o Congresso faz uma mudança de lei com endereço certo para beneficiar determinadas pessoas, aí a lei se torna inconstitucional, porque você não pode fazer uma lei dessa maneira. Legislar com o endereço certo é como se você fosse a um alfaiate e encomendasse um terno. Eu quero um terno, as medidas são essas. Se aprovar uma lei com a medida certa para beneficiar determinadas pessoas, isso pode ser considerado inconstitucional. Esse era o alerta que ele fazia. É evidente que o Congresso tem liberdade para elaborar leis, essa é a atribuição do Legislativo. Agora, não se pode perverter o processo legislativo em benefício de determinadas pessoas, né? Realmente o processo desqualifica o trâmite da legislação, Fabíola. Aprovada de madrugada, agora aprovando aqui no Senado a toque de caixa. Para que essa pressa? Por quê? O que justifica? Nada. Nada justifica essa pressa e a forma como a coisa está sendo feita. Vamos lá, Sakamoto, quero te ouvir sobre esse PL da dosimetria, quando o relator diz, não, a gente vai cercar isso ao 8 de janeiro. E aí? Isso daí vai fazer com que o PL realmente passe? Se passar, Lula vai vetar? Como é que você vê a tramitação desse projeto hoje no Senado? Bem, se há uma chance grande de passar pela CCJ, exatamente porque tentativas de segurar a votação perderam, né? Então, se passar pela CCJ, deve passar no plenário. Inclusive, o discurso hoje de manhã do Rodrigo Pacheco, que é muito próximo da Davi Alcolumbre, afirmando que apoiaria o projeto, é também uma sinalização do próprio Alcolumbre de que vai colocar em votação e vai dar apoio para que o projeto passe, né? O senador Sérgio Moro acrescentou uma emenda restringindo a interpretação ao 8 de janeiro, né? E aí, com isso, entrou no relatório do senador Espiridião Amin, e com isso deve tramitar. O pessoal, os governistas apontam que na hora que você diz que, olha, isso aqui vale só para o 8 de janeiro, não seria só uma emenda de redação, que é uma mudança em texto que não tornaria necessário voltar para a Câmara de novo, poderia ir para a sanção presidencial. Contudo, a oposição está falando que é uma emenda de texto só, de redação. Os governistas estão falando, não, isso aqui muda o mérito, porque a Câmara tinha aprovado uma mudança que pega outros criminosos além dos golpistas, né? Então, isso aqui, veio um texto mais amplo e a gente está restringindo. Então, se isso aqui por ser mérito, tem que voltar. Se voltar para a Câmara, não aprova este ano, que é o que os governistas querem. Mas, do jeito que está ainda atoada, é capaz de ir em votação agora mesmo, e o Davi Alcolumbre já manda para a sanção presidencial nessa interpretação.
O ponto é o seguinte, muita gente pode se perguntar, poxa, mas o Bolsonaro foi condenado pelo 8 de janeiro? O 8 de janeiro, na perspectiva dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, não é apenas a cereja do bolo, né? Como foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, é a cereja do bolo, né? Até porque o coração do golpe, como é colocado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi no momento em que o Bolsonaro reúne a cúpula militar e diz, bora lá? Vamos dar um golpe, né? Vamos não reconhecer a eleição, vamos procurar uma forma de resolver isso e não tem apoio de 2 dos 3 comandantes militares. Contudo, por também ter sido condenado naqueles crimes relacionados ao 8 de janeiro, também estava no 8 de janeiro, ele também seria beneficiado por isso, né? E aí, beneficiado por esse projeto, ele poderia ganhar liberdade e ter uma progressão de regime depois de 3 anos preso ou 2 anos e alguma coisa, caso resolva trabalhar e estudar. Fabiola, agora, do ponto de vista, não tem muito o que falar, acho que eu já repeti várias vezes aqui, que eu acho também um retrocesso muito grande, neste momento, a gente aprovar um projeto para reduzir penas principalmente de lideranças. Eu até entendo uma discussão, e não concordo assim no mérito, mas entendo a discussão com relação à raia miúda dos peixes pequenos. Só que beneficiar liderança de golpe no momento em que elas acabaram de ser condenadas, eu acho não apenas um retrocesso histórico, mas é o Congresso Nacional passando pano para golpista. Bom, falando disso, né, da tentativa de golpe, ontem o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de todos os núcleos, né? E no total, aí a primeira turma condenou 24 réus de outros 3 núcleos. Foi o último núcleo a ser julgado neste ano. Com isso, ficará pendente apenas o empresário Paulo Figueiredo, que está morando nos Estados Unidos e acabou ficando sozinho no núcleo 5. Da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer mais um intervalo e trazer um pouco mais de detalhes sobre o encerramento, né, no Supremo Tribunal Federal desse julgamento feito ontem. Vamos lá. O STF condenou de forma unânime 5 dos 6 integrantes do Núcleo 2 da trama golpista, nele incluindo aí Felipe Martins, Silvinei Vasquez e o general da reserva Mário Fernandes. E foi absolvido o delegado da PF, Fernando de Souza Oliveira. Ele foi o segundo réu absolvido até agora na trama golpista. E ao, inclusive, definir ali a dosimetria dos condenados, o STF aplicou uma pena maior ao general Mário Fernandes, 24 anos de regime fechado. Silvinei pegou 22 anos de reclusão e foi o último núcleo. Como é que você analisa, Sakamoto, o julgamento em geral do STF da trama golpista? Esse foi o assunto que dominou o ano quando a gente fala sobre questões, né, jurídicas. Alguns diziam, não, isso não vai terminar em 2025. O STF foi ágil e conseguiu entregar isso em 2025. Estamos aí, 17 de dezembro. Eu acho que o julgamento da intentona golpista e a condenação de suas lideranças foi um marco na democracia brasileira. Eu acho que a gente precisa ter muito orgulho como brasileiro de que as nossas instituições resistiram à tentativa de golpe e não só resistiram, como também investigaram, denunciaram, processaram, julgaram, condenaram os responsáveis por isso. A maior parte da raia miúda inclusive já está em casa, né? Já está usando tornozeleira eletrônica ou outras coisas mais, tem os números interessantes, né? Foram 1.628 ações penais relacionadas ao 8 de janeiro, 518 por crimes graves, 1.110 por crimes menos graves, 141 prisões, 29 preventivas, 112 definitivas, 44 já estão em prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica, né? Então, você tem uma boa parte deles que já está em casa ou está com outras medidas, né, de punição. E o mais importante disso foi exatamente esse peixe pequeno, essa massa de manobra, mas foram as lideranças. Fabiola, tivemos generais estrelados que pela primeira vez na história recente do Brasil foram processados, condenados e presos por uma tentativa de golpe de Estado. Golpes de Estado que aconteceram à profusão na nossa história, como o de 64. E um ex-presidente da República
também, que foi condenado. Então, temos nesse exato momento generais e almirante condenados e presos por tentativa de golpe de Estado e um ex-presidente condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Isso tem, no médio, longo prazo, né, uma possibilidade de sim levar o país à pacificação. A gente sabe que agora isso pode parecer difícil, porque tem ânimos exaltados, mas é exatamente a punição por crimes que faz com que eles não voltem a acontecer. Não, até quando estamos de volta aqui na TV, para quem estava nos acompanhando, Sakamoto agora, e é interessante, né, porque a gente, principalmente jornalista, a gente vai sendo atropelado pelo noticiário. O Sakamoto deu uma pausa e falou, olha, realmente essa conclusão pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento da trama golpista é um marco na democracia brasileira, que foi a fala do Sakamoto, né? Isso vai ficar registrado no nosso livro de história, né, Sakamoto? E eu espero que ensine para as futuras gerações que a democracia que elas estão herdando, ela não veio de mão beijada, mas ela é uma construção. É uma construção que em determinado momento da nossa história custou o sangue, o suor e o desaparecimento de muita gente, né, nas mãos da ditadura anterior. Neste momento democrático que a gente vive também custou muito sacrifício por parte de autoridades, muito sacrifício por parte de muita gente que lutou até o fim para que a democracia prevalecesse. E é importante que a democracia prevaleça, independentemente se os próximos governantes serão de direita e de esquerda. É importante que as pessoas possam decidir quem será o próximo presidente ou presidenta e que o resultado seja obedecido por todos. Resultado de urna se cumpre. Pode se reclamar, pode xingar muito nas redes sociais, mas que se cumpre no final do dia. Vamos lá, Josias. Você acha que essa conclusão pelo Supremo é o ponto final dessa história ou ainda estamos longe disso? Estamos muito longe, Fabíola. Isso não é ponto final. Na verdade, é um ponto de interrogação. Ficou entendido que o Brasil é capaz de dar um passo adiante, não é? Foram condenados aí o Bolsonaro, os réus graúdos da tentativa de golpe, militares graduados. Então, isso aconteceu, mostra que o país é capaz de dar passos adiante, né? Mas convém não tratar esse julgamento como um ponto final, não. Esses vereditos, eles são, em verdade, são reticências, aqueles 3 pontinhos gramaticais que sinalizam no final das frases que os raciocínios estão ainda incompletos, sugerindo que é preciso que haja alguma continuidade, né? Então, nós estamos vendo agora, no Congresso Nacional. O Congresso está agora aprovando, já mal terminou o julgamento e o Congresso já está providenciando uma redução de penas, né? E, evidentemente, há um conjunto de anormalidades ainda em cena que recomendam que o país enxergue essa conjuntura com um pé atrás. A punição do golpismo fardado não está completa ainda, né? As Forças Armadas precisam providenciar aquele rito de desonra que passa pela perda de patentes, passa por um questionamento da manutenção, porque a lei hoje no Brasil ainda permite que mesmo militares desonrados que não respeitaram a farda, mesmo esses mantêm o salário. Só que passa para a mulher, passa para a filha, mas ninguém questiona. Essa legislação ainda está em vigor. Há um cotidiano de anormalidades, Fabíola, que vai anestesiando o país. Esse cotidiano vai anestesiando o país. Então é melhor prestar atenção do que virar o rosto. Nós estamos vendo aí o nome preferido do conservadorismo para a disputa eleitoral, que é o Tarcísio de Freitas, diz que não houve golpe. Não houve tentativa de golpe no Brasil. Ele diz que o Bolsonaro é inocente. Então é preciso que as pessoas encarem o problema, que não virem o rosto para a conjuntura, porque só encarando de frente essa conjuntura pode vir ou pode ser produzida uma consciência coletiva. Agora, a cicatrização dessa chaga, Fabíola, e há uma chaga. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil. E isso indignou um pedaço do país, a ponto de despachar o Bolsonaro mais cedo para casa, né? Agora, não se deve contemporizar com essas tentativas, novas tentativas
de esfolar a democracia brasileira, ainda não foi para o arquivo morto essa pregação de anistia, os próprios candidatos à presidência do bloco mais conservador, todos eles, ou prometeram abertamente ou insinuaram que, se chegassem à presidência da República, simplesmente concederiam ao Bolsonaro o perdão absoluto, ignorando tudo que se discutiu sobre o Bolsonaro e os seus cúmplices. Né? Então, eu diria a você que não estamos de um ponto final, não, Fabiola. São reticências. É preciso que novas consequências sejam produzidas para que a gente vire essa página para frente, não para trás, como está tentando fazer agora mesmo o Congresso Nacional.